Inicialmente, nós agradecemos ao Segal essa oportunidade da AME, Associação Médico Espírita do Estado de Goiás, estar aqui com vocês. Nossa associação congrega todos os profissionais de saúde que queira empregar o paradigma espírita dentro de suas atividades de amparo à saúde. Então, este é o objetivo da AME. E está aberta a todos que queiram dela participar. A vida em construção é algo que nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós fazemos isto. Construção de nossa vida. Porque é algo que precisamos realmente direcionar para a nossa caminhada rumo a Deus. Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Se a gente vai, a vida em construção, o que é a vida para nós? Ora, existe vários conceitos, vários entendimentos. É a propriedade que caracteriza os seres orgânicos que estejam ligados a um princípio inteligente. Nesta conceituação, é só aquilo que é orgânico. Mas e as pedras não têm vida, não? Antônia? As pedras, será que têm vida? Existe uma afirmação que foi transmitida para o público espírita por Leon Denis, mas é uma afirmação que vem desde há mais de 5.000 anos. O espírito dorme na pedra. Acorda no vegetal. E sublima no homem. Olha só. A vida é algo realmente interessante, portanto. A gente olhar uma pedrinha que não dá nada por ela, vem a interrogação. Ora, tem vida ali? Não podemos descartar essa possibilidade, né? Existe essas possibilidades de que realmente a vida está ali, adormecida numa pedra. Mas também tem essa outra. Propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. É muito limitada essa conceituação filosófica. Porque nós sabemos que a vida extrapola a morte. Ela vai além. Ela está aquém do nascimento e além da morte. Não é isso? Mas, filosoficamente, isto está aí, principalmente na biologia. Né? Vida humana é a propriedade de um organismo composto de corpo físico, perispírito e espírito. Aí já melhorou um pouco. Né? Porque nós somos trino, porém, corpo físico, perispírito e espírito. Mas, e os micro-organismos? Não é assim? Os micro-organismos têm corpo? Tem. A bactéria tem corpo. Tem perispírito? É preciso ter, senão ela realmente ficaria difícil de comunicação com espírito. Essa bactéria tem um espírito? Tem. Nós não o chamamos de espírito, mas existe ali um princípio inteligente. É o Criador, ou seja, criado por Deus. Está ali, um princípio inteligente trabalhando. Então, veja que as conceituações de vida é algo realmente difícil. Nós podemos dizer, a vida é o próprio Espírito. Desde que ele foi criado, ele tem vida. Porque ela realmente extrapola aí ao infinito. Por isso, nós vamos realmente pensar que nós somos vida. Muito bem.
Vamos limitar isso somente na nossa espécie, seja, nós humanos. Vamos trabalhar nessa concepção humana da vida só. Vamos preocupar-nos com o nosso jeito de ser. Bom, nós sabemos que o ser humano é trino, ele é composto disso aí. Espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é o princípio inteligente que vai evoluindo na condição humana. Começamos de uma maneira que nem sabemos como. Sabemos que fomos criados por Deus como princípio. E vamos evoluindo realmente até chegar à condição humana. Que nós somos caracterizados pelo chamado pensamento contínuo ou racional. Esta é a nossa característica. Perispírito é um conjunto de corpos, ou conjunto de faixas vibratórias, de frequências energéticas, que está entre o corpo físico e o espírito. Então é um conjunto, não é só um corpo único. Várias faixas de frequência, e o corpo físico é aquele que capacita o espírito a se manifestar onde quer que ele queira. Não é isso? Isso tudo nós sabemos muito bem. Ora, para que o espírito possa trabalhar, é preciso de ter um corpo físico. Nós estamos conceituando nós terráqueos, nós terrestres. Né? Não vamos nos preocupar com as esferas sublimes. Nós, terráqueos. Para que o espírito possa trabalhar evolutivamente, ou seja, sua evolução, ele precisa de um corpo físico. Então, nós temos que dar a ele esse corpo físico. Esta é a nossa tarefa de agora. Construir um corpo para o espírito trabalhar. Então, vamos construir esse corpo. Como é que ele é construído e mantido para o serviço de evolução? O espírito está numa dimensão acima da nossa encarnada, ou seja, da nossa 3 dimensões. Ele está acima. Está na 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, não sabemos exatamente. Mas a grande maioria dos espíritos terrestres estão na 4ª dimensão. A grande maioria. A 4ª dimensão é aquela que está logo acima da nossa encarnada. Então, para ele sair da 4ª dimensão, para chegar na 3ª dimensão, que é onde nós estamos vivendo, ele precisa atravessar uma barreira difícil. Uma barreira que não é fácil, não. Os espíritos desencarnados, para agir no nosso mundo físico, precisa se revestir, ou seja, precisa utilizar uma energia que só nós, encarnados, possuímos. É a energia vital. Todos eles, para ajudar-nos, ou para agir sobre nós, ajudando ou desajudando, de qualquer maneira, eles precisam de uma energia para vencer essa barreira. Senão, eles não têm jeito de agir sobre o mundo físico. Ora, para fazer isso, é preciso que haja uma porta, um portão, para eles passarem. E só existe pessoas capazes para fazer isso do sexo feminino. Benditas são as mulheres. Porque são elas que fazem ou que possuem o portal dimensional para um espírito encarnar. O útero materno. Útero. É essa visão aí de um anjo, né? Então, é isso. Os espíritos, principalmente a André Luiz e o seu grupo, o útero é o sublime vaso dimensional que permite que o espírito possa renascer na Terra. É isso? Graças a isso aí. Isso somente graças às mulheres. Nós, homens, ficamos só observando, né? Mas são elas aí. Espírito desencarnado que chega ali no portão e atravessa. Muito bem. Para ele atravessar, ele tem que ter alguma coisa para ele se alojar. E é o corpo dele, né? Então, vamos fazer esse estudo aí.
Para que isso aconteça, é preciso que haja, preparando a sua reentrada, a doação de duas células. O gameta masculino e o gameta feminino. Ou seja, as células masculinas e as células femininas. Esses dois se juntam. Olha que coisa interessante. A mulher, durante a sua vida inteira, ela tem preparada mais ou menos uns 400 mil células prontas. Dessas 400, somente umas 450 a 600 células apenas ela elabora para a vida. Olha só. Ela põe à disposição do Criador essas 450 óvulos. É evidente que ela não vai utilizar isso, né, durante a vida inteira. Porque ela vai ter períodos que ela vai ficar sem a ovulação. Mas o homem libera em cada ejaculação de 300 a 400 milhões de células. Veja que disparate. Por que isso, né? Por que isso? Um óvulo só de cada vez. A mulher só libera um óvulo por mês. Um só. E o homem, de cada relação sexual, ele libera 400 milhões de células. Por que isso? Porque a natureza fez isso. Porque é preciso que haja multivariedade, ou seja, variação de corpos. Não pode ter corpos idênticos somente. Variação de corpos, porque tem variação de projetos reencarnatórios e variação de preparação para aquele projeto. E essa variação é feita por esses 400 milhões. Deles será escolhido um. Então veja, o quanta variedade existe no mundo graças a isso. Né? Graças a essa escolha. Quem já leu o livro Missionários da Luz, é isso mesmo? Né? Reencarnação de Segismundo, lá verificou isto. O mentor de André Luiz estava ali ensinando para o grupo a reencarnação. Então ele ficou analisando de todos os 400 milhões de espermatozoides depositados ali no corpo da Raquel mesmo, ali, analisando eles, todos eles, escolhendo um capaz de fecundar o óvulo para corresponder ao projeto reencarnatório daquele espírito. Para fazer um corpo adequado para o projeto ser realizado. De acordo com o mapa reencarnatório, ou seja, a planta do corpo do Segismundo. Então veja, de todos aqueles 400 milhões, escolheu um, porque ele tinha os cromossomos adequados para formar o corpo certo. Então, esta grande variedade, a natureza é muito bela, é muito bonita. Ela sempre tem recursos para tudo, né? Muito bem. É só para ilustrar. Olha a diferença de tamanho. Aqui na parte de cima, não está nos tamanhos adequados, ou seja, naturais. Na parte de baixo, um óvulo cercado por espermatozoides. Observe o tamanho do óvulo e o tamanho dos espermatozoides. É diferença enorme, esta diferença de tamanho entre um e outro, não é isso? Ou seja, grande número de espermatozoides chega ao óvulo. Dos 400 milhões depositados na mulher, na vagina, apenas uns 50 mil chega lá no óvulo. Os 400, o restante fica pelo caminho. Interessante, a ciência tem demonstrado isso. Dos 400 milhões, eles vão ficando pelo caminho, protegendo aqueles mais fortes, mais capazes. Eles ficam realmente como, acho que todo mundo já viu isso, uma revoada de ganso. Né? Eles andam
em asa delta, né? Voa em asa delta. Também aqui, aquele que foi programado para chegar lá primeiro, ele vai na frente, os outros vão o protegendo ao lado, para que ele possa chegar o caminho certo. Será que ali tem uma inteligência daquele batalhão de soldados protegendo o seu general, né? Muito bem. Mas chega lá um grande número, só um é vitorioso, porque só um consegue penetrar o óvulo, só um. Quando ele entra no óvulo, tranca a porta, ninguém mais entra, só um pode entrar. Depois de penetrado lá no óvulo, aí nós teremos uma sequência fantástica. Aqui está representado um óvulo com os seus envoltórios, protetores, aqueles filetinhos em volta dele lá, são células protetoras, e tem uma membrana bem mais grossa chamada zona pelúcida, e lá dentro dele tem citoplasma, aquela coisa, ou seja, própria de cada célula, e o núcleo lá dentro, né? E lá na beiradinha tem um corpo polar que vai ser descartado. Depois chegam os espermatozoides. Um só entra. Quando ele entra, ele perde o rabinho, né? Entrou o espermatozoide, ele perde a cauda. A cauda fica perdida e aí fica só a cabeça. E a cabeça incha para ficar do tamanho do núcleo do óvulo. Os dois ficar do mesmo tamanho. Aí os dois se juntam. Essa é a maravilha das maravilhas. Quando se junta o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, ali acontece o que chama-se fertilização ou fecundação. É o ponto máximo da reencarnação, porque ali já está uma vida encarnada. Naquele momento. A fusão dos núcleos masculino e feminino, que é a fecundação, ali já existe vida. O espírito em restringimento reencarnatório, porque para ele reencarnar, ele passa por esse processo de restringimento em que ele diminui de tamanho até ficar quase que do tamanho de uma célula, né? O restringimento, chamado restringimento reencarnatório. Ele se liga ao citoplasma do zigoto, ou do óvulo já, né, fecundado. Liga no citoplasma, se imiscui ali. Não é ainda a definitiva ligação. Se vocês, aqueles que já leram o Missionário da Luz, se lembram bem. Antes disso acontecer, antes de ali haver a fecundação, a mãe recebeu dos mentores aquela forma de espírito restringido, aquela forma miniatura, e ela apertou no coração, ou seja, no seu corpo, com muito amor, aquela forma infantil, e ela ficou ligada ao perispírito de Raquel, ao perispírito da mãe. Dali para frente, aconteceu a fecundação, e ali houve a ligação daquela forma infantil, daquela forma miniatura, com a célula. Na verdade, ali, como diz, vamos tocar trombetas e mais trombetas, porque a vida já começou. Por isso, os abortistas estão totalmente errados, porque a vida está ali naquele momento. Ora, isso acontece, acho que tem um slide isso. Acontece mais ou menos em torno de 4 a 5 minutos, de 5 a 40 minutos depois que houve a relação sexual, ou seja, depositados os espermatozoides no colo vaginal. Bom, dali para frente, nós temos ali a reencarnação já iniciada. E aí agora vai crescendo, né? As divisões celulares, de uma célula forma 2, de 2 a 4, de 4 a 8. Aqui um ponto interessante, 8 células. Ali o embrião com 8 células. Se a gente pudesse tirar uma célula das 8, ficar 8 células separadas, e implantar no útero de 8 mulheres, seriam realmente crianças completas. Essa é a gravidez gemelar, é isso aí, né?
quando está duas células, as duas células se separam, aí formam a gravidez, a gravidez de gêmeos, totalmente parecidos um com o outro. Ou seja, duas, então 4 células, ou 4 meninos, né? 8 meninos é difícil, né? É difícil, muito difícil, mas até 4 sim. Então é possível fazer ali realmente a gravidez gemelar. Né? Catil, você tem uns filhinhos gêmeos aí, ó. Certamente na segunda divisão é que eles se separaram. Né? 2 só. Muito bem. Daí para frente, bom, colocamos só para lembrar na reencarnação desse jeito, muito mais todos já devem ter lido. Aí está a célula, como o espírito se liga, acho que dá para ver, né? Aqueles raiozinhos saindo da célula, ou chegando na célula. O espírito se liga ao citoplasma. Isso está lá na obra de André Luiz. Ao citoplasma da célula. Não é? Nem na mitocôndria, nem no núcleo, enfim, nenhum dos organelas. Ele fica difusamente ligado ao citoplasma. Ele ali comandando e coordenando tudo. Veja, é esta célula única que vai dar todo o nosso corpo físico. Aqui, para fazer uma recordação. Aquele branquinho lá, o óvulo, o ovário, soltou um óvulo. A gravidez acontece no terço distal da trompa, que é esse canal grande aí, no terço distal. Então, veja, o espermatozoide tem que nadar realmente lá do colo do útero, onde ele é depositado, até chegar lá na trompa. É um espaço pequeno, mas ele tem realmente que atravessar uma barreira enorme para chegar lá. Eles são realmente nadadores fantásticos. De 4 a 45 minutos ele chega lá. Nada para valer. Ali, ocorrendo a gravidez, o zigoto começa a andar para o útero. Então, a caminhada dele, lá, chegando lá no útero depois de 5 dias de gravidez, 5 dias de fecundação, e lá no útero ele vai entrar dentro da membrana interna, que é chamada endométrio, para se aninhar ali dentro. É o que chamamos de nidação. Né? Veja, na fase que chega lá no útero, depois de 5 dias, ele está numa forma chamada blastocisto. Importante esta formação de célula, blastocisto. É um zigoto mais ou menos com 150 a 200 células germinativas. Né? Germinativas. Aqui é um filmezinho. Um filme representando isso. O óvulo saindo do ovário. Caindo na trompa. Lá pelo terço distal da trompa, os espermatozoides chegam aos espermatozoides. Eles se preparam para atravessar a membrana do óvulo. Ele foi num buraco mesmo, vai valer, né? Graças às enzimas. Entrou, perdeu a cauda, chamada núcleo pronúcleo, funde-se com o núcleo do óvulo. Já é um embrião. Se dividido em 2, em 4, 8, 16 e assim por diante. E chega lá no útero. Mais ou menos com 150 células já formadas. Cava um buraco na parede do útero e se aloja. Nidação. Pronto, está protegido. Agora é só crescer. Agora é só crescer. Vamos lá. Falamos que o blastocisto é interessante e importante porque ali,
no blastocisto que começa a nossa jornada. Ou seja, o espírito ali agregado à célula, reencarnado, ligado às células, que começa a usar a sua capacidade de impulsionar cada uma das células para formar todos os órgãos. Cada célula recebe incumbência. Você vai formar coração, você vai formar o cérebro, você vai formar músculo, você vai formar ossos, outro vai ser pele, enfim. Cada célula é impulsionada a esse caminho, através do perispírito, ou seja, do modelo organizador biológico. Mas eu queria mostrar de cá o blastocisto, e se a gente cortar ele no meio, a gente vai ver lá dentro. Lá dentro ele está oco, aquela cavidade cheia de líquido para alimentar. Aquelas azuisinhas embaixo são as células germinativas. São elas que vão dar o corpo da criança, o corpo do bebê. As células outras para a proteção e alimentação daquelas germinativas lá. Aquelas azuisinhas são as famosas células embrionárias. Né? As células que, se ali retiradas, elas poderão reproduzir ou crescer reparando tecidos. Né? É o chamada terapia celular com aquilo lá, com aquelas células germinativas. Então aí está, apenas esquematicamente, né? Dentro do blastocisto, as células germinativas, né? As chamadas células tronco embrionárias. É ali que estão as células tronco embrionárias, que pode ser, apenas didaticamente, as células embrionárias chamadas de totipotenciais, porque aquelas 8 células, da divisão até 8 células, totipotenciais quer dizer, pode transformar-se em uma pessoa completa, os gêmeos. Né? Ou as células pluripotenciais lá do blastocisto, ela já não tem mais a capacidade de reprodução de todos os tecidos mais. Tá? Ali, os blastocistos, as células tronco pluripotenciais, algumas células, principalmente as células germinativas, elas não podem formar mais. Né? Então, daquele conjunto de células do blastocisto vão formar todos os órgãos. Nós temos no nosso corpo em torno de cerca de 180 tipos diferentes de células. Né? Nosso corpo é formado mais ou menos por 150 a 180 tipos diferentes de células. Se a gente for contar as células sanguíneas, como cada uma delas diferentemente, vai aumentar isso aí. Né? Mas dessas vão formar todo o nosso corpo. Veja bem, de 2 células nós teremos aí os nossos 75 trilhões de células de um corpo adulto. De 2 células nós vamos formar 75 trilhões de células de um corpo adulto, formado só daquelas 2. Tá? Esta formação, aí está, o blastocisto formando todas as células do corpo, forma todas as células do corpo. Então, o crescimento do número de células irá formar realmente todos os nossos tecidos. Uma célula caminhando para formar osso, ela não vai formar o fígado. Cada uma delas recebe incumbência e a célula, vai se esmerando naquilo que vai se formar. Se a célula que vai formar o fígado encaminhar para o local do osso, vai dar problema. Então, como diz aquela história, cada um no seu quadrado. Né? Cada uma no seu quadrado. A célula que vai formar no estômago, se resolver, eu não quero ser estômago não, é muito ruim, tem que trabalhar demais, eu quero ser uma célula da pele. Vai dar problema. Então, daquelas células lá do blastocisto, elas cada uma se encaminha para formar. Como é que isso é feito? Como é que elas não erram o caminho para essas divisões? Porque o perispírito está ali formado. Ou melhor, o perispírito tem a forma do corpo. E a célula segue aquilo que é na forma.
Se nós vamos fazer um bolo de uma forma, na forma de um coração, o nosso bolo vai sair na forma do coração. Então, a forma está ali no perispírito. Por isso ele é chamado modelo organizador biológico. Está lá formadinho. Né? Não pode errar, não tem erro. Lá no perispírito, as células do perispírito, elas sofrem a influência da mente perispiritual, ou da mente do espírito. Se a mente está perturbada em algumas questões, ou seja, tem uma energia negativa em algum setor, isto vai refletir lá. Vamos exemplificar. Se um espírito morreu assassinado, ou matou alguém com um revólver, atingiu o coração da pessoa, então aquilo fica perturbado na mente do assassino. Quando ele se arrepender daquilo, ao reencarnar, aquela perturbação perispiritual pode refletir na célula que ele irá formar e nascerá com defeito. Por exemplo, um coração mais fraco ou uma lesão cardíaca em um certo período, enfim, um defeito. Portanto, perispírito defeituoso vai gerar problema no corpo. O perispírito saudável, que na Terra, no planeta Terra, realmente dificilmente haverá, né? Ou seja, nós todos somos pessoas que têm os seus defeitos espirituais, consequentemente, no perispírito defeituoso. Então, nós vamos gerar problemas em nossos corpos, né? Por causa disso. O corpo que nós vamos gerar para o espírito reencarnar realmente não é assim muito perfeito. Aí está o perispírito gerando a forma física do espírito, do indivíduo. O perispírito e o espírito. Cópia fiel. Nosso corpo é cópia fiel daquilo que está no perispírito. E o perispírito é cópia fiel daquilo que está no corpo mental. E o corpo mental é o domínio do espírito. O corpo mental reproduz o perispírito e o perispírito reproduz o corpo físico. Isso está lá em Evolução de Dois Mundos, de André Luiz. Bom, as divisões ocorreram, ou seja, cada célula já formou aquilo que ela vai formar, e o corpo está aí, prontinho para nascer. Esta concepção já está pronta para aparecer no mundo, né? Nasceu, e agora vamos trabalhar esta forma. Ao nascer, a criança nasce com tudo formadinho. Ali, o que vai acontecer agora é só aumentar a quantidade de células para formar o crescimento da criança. Mas está tudo formado. Aliás, aos 3 meses de gestação, a criança está tudo formadinho. Está tudo formado, com 3 meses. Daí para frente, de 3 meses para frente é só crescer. Mas aos 3 meses já está tudo formado. A reencarnação se fixa completamente até os 7 anos. Os espíritos falam isso. Ela começa ali na fecundação, junção do espermatozoide com o óvulo, começou, e ela se fixa totalmente aos 7 anos. Ali sim, aos 7 anos, mais ou menos isso, a reencarnação está fixada ali no ser. Durante esse período todo, desde que ele foi formado ali as 2 células, até aos 7 anos, ele está vivendo nos 2 mundos. Mundo espiritual e no mundo físico. É a oportunidade de ouro para o espírito que está reencarnando. É uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque ele está vivendo dos 2 lados. Com o restringimento reencarnatório, ele esqueceu a sua vida anterior, ou as suas vidas anteriores. Está ali como um livro em branco, em que ele vai começar escrevendo tudo que ele vai vendo e aprendendo. Até aos 7 anos. Está escrevendo tudo que a gente está ensinando para ele. Depois dos 7 anos,
Depois dos 7 anos, ele vai pegar o que ele escreveu, comparar com aquilo que ele trouxe de outras reencarnações, que está gravado lá espiritualmente. Vai comparar os dois. É o período da puberdade. Comparando os dois, ele vai ver o que resultou. Veja, toda reencarnação é para a evolução moral. Então ele vai fazer essa comparação no aspecto moral, não intelectual. Porque isso é próprio para outras objetividades. Comparar os dois. Aquilo que ele aprendeu enquanto criança. Aquilo que nós ensinamos para ele enquanto criança. Moralmente. Com aquilo que ele trouxe de outras encarnações. Compara. Se o que ele aprendeu foi maior do que aquilo que ele trouxe de reencarnação, ótimo, maravilha, ele está realmente já um passo evolutivo moralmente. Vai ser moralmente melhor do que aquilo que ele veio fazer aqui. Já de pronto. Já entra na vida adulta, já uma pessoa bem melhor. Mas se ao fazer a comparação, o que ele aprendeu até os 7 anos for menor do que aquilo que ele trouxe de outras vidas, prepondera aquilo que ele trouxe. Então, ele vai entrar na vida adulta igualzinho ao que ele aqui veio tentar reparar. Uma pessoa realmente, moralmente, mais em dificuldade. Aí para frente, depois da puberdade, dos 15 anos para frente, ele só vai modificar se ele quiser. Como diz, a escola da vida é que vai fazer ele modificar. Só se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai continuar sendo aquele espírito com os defeitos e os problemas que ele trouxe. Mas se ele tiver tido uma infância realmente educada moralmente, ele vai ser realmente um espírito bem melhor, porque ele já começou de uma maneira mais superior. Veja a responsabilidade nossa de pais. Até os 7 anos, nós podemos melhorar o espírito. Depois, ele é que vai, se quiser, melhorar. Senão, não tem jeito de gente fazer ele ficar realmente melhor. Isso os espíritos falam isso para a gente. Né? Claro, a qualquer momento, pode melhorar usando o seu livre-arbítrio. Não é isso? Portanto, do nascimento à morte, nós vamos trabalhando a nós próprios. Esse trabalho trino, ou seja, o ser humano trino, é impulsionado pelo Espírito, utilizando 2 grupos de energias. Nós, depois de reencarnado, nós tomamos conta de nós mesmos, então vamos trabalhando com 2 grupos de energias para tentar realmente executar o plano reencarnatório que vamos realizar. Essas energias para nos manter vivos, de 2 tipos, as físicas e as espirituais. Não há maneira de separar, de dizer onde termina a energia física e onde começa a energia espiritual. Estão misturadas, estão de tal maneira interligadas que nossa vida, baseada nesses 2 tipos energéticos. Física, alimentos, de todos os tipos que comemos, né? E as espirituais. A física sabemos de onde vem, dos alimentos. Nosso corpo fabrica, não é fabricar, porque não fabrica energia, ele apenas desmembra a energia, porque a gente não fabrica energia nunca, mas nós extraímos a energia dos alimentos para a gente viver. Né? E as espirituais? As espirituais têm 2 grupos também, as chamadas mantenedora da vida e as moduladoras da vida. Energia mantenedora da vida é a energia vital. Nós ganhamos a energia vital, ao reencarnar, doada pelo papai e pela mamãe. Naquele instante. Principalmente pela mamãe. Principalmente a mamãe. A energia vital chegou ali. Permitiu que o espírito se ligasse à célula. Daí para frente, até o nascimento, depois do nascimento, aos 7 anos, ele recebe essa energia vital de todos que estão à sua volta. Mas depois dos 7 anos, nós que temos que nos virar com a energia vital. Mantê-la. Porque é ela que permite que a gente fique encarnado. A energia vital nossa. Nós é que temos que mantê-la. De onde que nós mantemos? De todo o ambiente onde nós vivemos.
Nós extraímos a energia vital de todo jeito. Nós gastamos energia vital adoidado. Muito. E repomos essa energia imediatamente. Ela entra pelos nossos vários pontos, e especialmente os chamados centros de força, que são os metabolizadores dessa energia. Extraímos do ambiente, que pode ser doado pelas pessoas, pelas plantas, pelos minerais, enfim, tudo no ambiente nós fornecemos. Mas nós gostamos mais da energia vital dos humanos. Por quê? Porque ela está mais próxima de nós, né? Quando a gente pega a energia vital de uma planta, entra em nossos chakras, nossos centros vitais, e os nossos centros de força têm que metabolizar aquilo compatível com a nossa capacidade, ou seja, para a nossa absorção. A energia vital tem que estar na frequência nossa, na potência nossa, individual. Quem faz isso, essa metabolização, essa transformação, são os centros de força. Então, mas os humanos já está mais fácil, né? Então, nós absorvemos muito dos humanos. Acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência, né? Chega um amigo, a pessoa que está no baixo astral. Está todo ruim, e começa realmente a se lamentar. A gente chegou ali, a hora que encontrou com o amigo, estava bem tranquilo, né? A hora que a gente sai ali daquele encontro, está esgotado, porque a gente doou energia. O coitado do nosso amigo lamentoso estava faltando, estava precisando, e nós doamos a energia. Então. Aí fala agora, eu gastei minha energia vital, agora eu vou correr lá para o Centro Espírita André Luiz para ele me repor a energia vital, não é isso? Não precisa. Não precisa, porque nós buscamos isso. Basta fazer, mentalizar um pouquinho e dar uma respirada. Repus a minha energia. Porque o ambiente está carregado disso. O ambiente nosso está carregado. Vem do outro lado, o chamado fluido cósmico universal. Está aí à nossa volta. Então, nós somos capazes de repor a energia vital nossa. E depois, as energias moduladoras. Veja, essas são importantíssimas, porque elas que vão dizer se nós retornamos ao plano espiritual com a morte, melhores do que aqui chegamos. A energia vital é para manter a vida. A energia moduladora é para fazer a nossa energia moral aumentar ou modificar. É a finalidade nossa. Essa energia moduladora, positiva ou negativa? Positiva é aquela que aumenta. Negativa é aquela que diminui. Na forma do amor, da paz, da alegria. E todas essas boas forças que nós sempre falamos dela. Ou as negativas, a raiva, o ódio, o rancor. Elas vão dificultar a nossa modulação, a nossa melhora espiritual. Então, veja, duas forças que nós precisamos modular, de manter. A energia vital é automático, mas a moduladora não. A energia vital é automático, a manutenção. A moduladora não. Essa nós temos que querer fazer uso do livre-arbítrio. Para quê? Quando o objetivo de toda a encarnação realmente é sermos melhores, saímos da vida melhor do que nela entramos, né? Para isso aí, ó. Confúcio deixou para nós essa beleza aí. Quando eu nasci, todos sorriam, né? Todo mundo fica alegre quando a criança nasce, feliz, mas a criança está chorando, né? A hora que ela nasce, ela abre o bueiro, chora, chora, chora. Quando eu nasci, todos sorriam e eu chorava. Agora, eu tenho, olha a proposta dele, eu tenho o dever, devo viver a vida, eu tenho que fazer isso. Não é o outro que vai fazer, as outras pessoas que vão fazer, não. Eu tenho que fazer. Devo viver a vida de tal modo que, quando eu morrer, todos estarão chorando. E só eu estarei sorrindo porque meu programa foi cumprido. Eu saio da vida muito melhor do que nela entrei. Isto é uma glória para o espírito. Como diz os espíritos, é um completista. Completou o seu trabalho. Ninguém pode fazer isso por nós. Só e somente só nós mesmos é que devemos fazer isso e que fazemos.
com a ajuda, claro, de nossos amigos. Essa ajuda nunca falta. Nunca falta. Está sempre à nossa disposição. Mas de vez em quando a gente fecha as portas para ela, né? Aí a coisa fica feia. Quando fica difícil, a gente volta a abrir as portas, buscando a ajuda de Deus. Porque Ele nunca, mas nunca mesmo, nos desampara. Ok? Obrigado. Saúde e paz a todos.